Olá, começa agora o Em Pauta. Neste programa nós vamos tratar sobre as mudanças na educação, principalmente nos 2 últimos anos. E está conosco para debater a educação a professora Dinorah Tereza Duquette, que é pesquisadora e professora do curso de Pedagogia, e o professor Gabriel Grabowski, que leciona Ética e é filósofo. Obrigado por terem aceito o nosso convite. Nós agradecemos. Para iniciar, então, eu gostaria de ouvir vocês sobre as principais mudanças que aconteceram desde que o Temer assumiu a presidência, né? Como, por exemplo, a nova política de formação de professores, a reforma do ensino médio, o final do Ciências Sem Fronteiras e também o atraso no Plano Nacional de Educação, PNE. O que vocês... eu gostaria de ouvir vocês sobre isso, sobre os impactos na educação, né? As mudanças na educação que têm ocorrido. Bom, eu acho que a gente pode iniciar falando sim de que nós estamos vivendo um momento muito peculiar no Brasil com relação à política de educação, no sentido de um retrocesso grande, né, no que a gente vinha tendo nos últimos anos. Tu citas ali, né, alguns marcos importantes, por exemplo, o próprio Plano Nacional de Educação, né, que no momento em que ele precisaria estar sendo oxigenado, né, em plena fase de desenvolvimento, ele é alguma coisa que hoje está congelado, talvez com uma expressão que o próprio professor Gabriel utiliza. Bom, então sim, acho que a gente vive um momento importante nesse sentido. Mas na realidade a questão da política da educação brasileira é uma questão muito mais ampla do que isso. Na realidade a gente está diante de um modo de pensar as políticas em geral no Brasil, né? Hoje a questão também em torno do debate sobre a questão da segurança, né? Enfim, nós não temos no Brasil a tradição de políticas públicas de Estado, né? E sim um conjunto sucessivo de estratégias de governo, que a gente ainda insiste em chamar de política pública. Então, para mim, essa é uma questão fundante para qualquer debate que hoje se faça sobre política pública, né? Porque daí os retrocessos, eles são da natureza das políticas de governo. Porque, bueno, quando acaba um governo, né, se para tudo, quando assume outro governo, se começa tudo de novo, como se não tivesse nada sido feito antes, né? Então, essa tem sido uma tradição, uma marca das políticas no Brasil, não só no campo da educação, e que, por óbvio, acabam influenciando naquilo que a gente enxerga como campos que estão fragmentados, retrocessos, congelamentos, enfim. E isso, desculpa, professor, isso permite com que, por exemplo, o Banco Mundial chegue e sugira que se cobrem mensalidades, né, das universidades federais, porque é uma política de governo, não é não tem um cerne nacional, assim, uma política nacional, um projeto nacional para a educação. Não sei, professor, desculpe interromper. Eu acho que nessa linha que você questiona e que a Dinorah já iniciou a reflexão, eu acho que, primeiro, todas essas mudanças em 2 anos de governo refletem, por um lado, isso que a Dinorah enfatizou. O Brasil tem tido uma tradição de ter mais políticas de educação de governo do que de Estado. Tá? Então, entra governo, sai governo, muitas vezes você não precisa trocar nenhum governo, basta trocar o ministro ou o secretário que você já troca a política. Isso ocorre no âmbito das prefeituras, nos municípios, isso ocorre no âmbito do Estado, dos estados e a nível federal. O exemplo do Temer é bem típico, que em 2 anos ele mudou todas as políticas educacionais de 14 anos. De 14 anos, tá? E eram políticas, mal ou bem, que vinham sendo discutidas e implementadas. Então, bom, que mudanças ele conseguiu operar em 2 anos? Ele operou uma série de mudanças na educação básica, na formação de professores,
A Base Nacional Curricular Comum, que vinha sendo construída há vários anos, ele alterou rapidamente a sua perspectiva, a versão, já tínhamos duas versões, a terceira é diferente das duas primeiras, fez reforma do ensino médio, enfim, mexeu em várias ações da educação básica. No ensino superior é mais séria a questão, quer dizer, em 2 anos ele alterou toda a legislação, por exemplo, de educação à distância no Brasil, tá? Uma legislação que vinha sendo construída aí já há pelo menos 15 anos, em 2 anos mudou a legislação de educação em AD, mudou agora em dezembro o decreto que regula todo o ensino superior brasileiro, ou seja, de novo por um decreto, a regulação, a supervisão e a avaliação foi alterada. Ou seja, ele operou uma mudança radical em todos os níveis e modalidades em menos de 2 anos. Agora, por que ele fez? Uma é por essa razão que a Dinora enfatizou, que é essa lógica da política do zigue-zague. Entra governo, sai governo, troca, tá? E aí não temos continuidade. E isso é um pouco da cultura brasileira, da gestão brasileira, mas não só isso. Também é porque mudaram os interesses para com a educação. Tá? Especificamente no Brasil, tem uma mudança radical que é o seguinte: menos políticas públicas, menos uma educação com compromisso social, com inclusão, com uma permanência, com sucesso dos alunos, tá? Que o Brasil vinha galgando dois grandes movimentos. Aumentar o acesso na educação básica e superior brasileira, isso os números demonstram que nos últimos 15, 20 anos ocorreu, tá? Temos mais gente estudando no Brasil. E também estava se buscando qualificar essa educação básica e superior que ainda tinha problemas. Então, e aí muda-se, quer dizer, o governo atual demonstra o seguinte: menos política pública social e mais uma política de mercado agora, tá? Então volta a crescer, por exemplo, o ensino pago no Brasil e tal. Agora, isso também faz parte, quando você cita o Banco Mundial, do movimento internacional mundial. Quer dizer, a educação no mundo hoje está sendo disputada como uma educação voltada mais para atender ao desenvolvimento econômico, ao desenvolvimento pessoal e profissional das pessoas, ou seja, para um sucesso que se chama para uma economia, tá? Pessoal e também de mercado. Então, a educação está sendo orientada para essa perspectiva em nível internacional e nível nacional. E quando tem um governo que está profundamente identificado com a economia de mercado, ele alterou todas essas perspectivas e políticas para dar esse norte para a educação brasileira. Tá? Então, não é algo assim apenas do voluntarismo dele, é um projeto internacional e nacional, via organismos internacionais, o ONU, Unesco, o Banco Mundial, a própria OCDE, onde que a educação agora deve estar mais a serviço dos interesses imediatos, seja muitas vezes dos cidadãos, tá? E muitas vezes da própria economia e dos próprios países. É nessa lógica que eu vejo essas mudanças, esses retrocessos que você pontuou. Professor, de que forma a PEC 55, a famosa PEC do fim do mundo, né, impacta na educação? Eu acho importante deixar claro o que essa PEC determina. É um congelamento de investimentos em educação e saúde por 20 anos. Tá? Bem, nós aprovamos um Plano Nacional de Educação recentemente pelo Congresso, foi sancionado em 2014, que diz o seguinte: o Brasil precisava ampliar os investimentos de educação de 5% e 6% do PIB para 10%. O que a PEC faz? Congela. Ao congelar, ela vai reduzir os investimentos. Ou seja, o Brasil assume investir menos. Consequentemente, nossa educação será comprometida a médio e longo prazo. O Brasil vai atrasar-se ainda mais em relação aos outros países no que tange a desenvolvimento da educação. Nós já estamos atrasados. Por quê? Porque, historicamente, o Brasil investiu menos e passou a investir de forma muito tardia. Com esse congelamento, nós vamos ficar novamente atrasados em condição inferior aos outros países que têm uma demanda menor e continuam investindo bastante. Tá? Então, há muitos estudos nacionais e internacionais que mostram o seguinte: em tempos de crise, precisa-se investir mais. O Brasil opta por investir menos. Tá? Nós já temos um déficit em relação aos países com quais nós somos comparados. Nós temos o 3º país do mundo, só perdemos para a China e para a Índia de demanda educacional, ou seja, nós temos 100 milhões de brasileiros precisando de educação. Qual é a opção do governo? Reduz. Está na contramão, tá? Vai nos afetar, e alguns especialistas dizem, o Brasil terá novamente um atraso, provavelmente de 1 século, de novo em relação à educação, por essas decisões de não investir em educação. Eu queria exatamente trazer essa questão
do momento histórico que a gente vive, né? Para pensar, bueno, quando a gente discute a educação e discute as políticas de educação, a gente não pode esquecer de pensar qual é o quadro atual, né? E o que significam esses retrocessos. Quer dizer, assim, a gente vem com um déficit importante, tanto no sentido da quantidade da educação ofertada, quanto no sentido da qualidade dessa educação ofertada. Bem, a gente teve avanços, e há quem não os reconheça ou há quem os critique, mas a gente teve avanços significativos no campo da educação, principalmente com relação à educação básica, né? Primeiro, a universalização do ensino, né? Segundo, com programas como, por exemplo, o Programa Mais Educação, que ampliava significativamente o número de horas que as crianças permaneciam em atividades educativas, né? E com o que nós nos deparamos agora, né? Diante desse cenário que é nacional e que é também internacional? Nós nos deparamos com uma situação que não vai produzir nenhum avanço mais, né? Se produz retrocesso, e é evidente que sim, não produz nenhum avanço mais. Porque, por exemplo, no que tange a universalização do ensino, né? No ensino fundamental, no primeiro momento, nós chegamos a essa universalização, mas nós não chegamos com a qualidade necessária. Portanto, nós temos que pensar o que isso significa do ponto de vista quantitativo, que é importante. Contudo, nós permanecemos tendo um fosso de diferença entre a educação que se oferece para os filhos das classes mais abastadas, em detrimento das crianças que, enfim, já vêm de uma história de muitas faltas, que chega na escola com um déficit de experiências, eu diria, nem de aprendizagens, de experiências de vida, né? Bom, isso é um dado importante, porque agora era o momento de avançar. Exato. Agora era o momento de avançar. Não estamos avançando, né? Pelo contrário. Nada está previsto nesse sentido. Então, para mim, há uma questão ali que diz sim de uma, se a gente pode falar de uma política, né? De um arranjo, né? De uma intencionalidade, de um esfacelamento daquilo que se previa, que se pensava. Por exemplo, a questão das políticas sociais, né? Elas impactam fortemente a educação. Programas como o Bolsa Família, qualquer programa de transferência de renda, que não é um tema fácil no Brasil, porque as pessoas falam em equidade, contudo, desde que seja numa base, né, de equidade, onde todos somos iguais, a partir de um determinado patamar. Agora, trazer para cima quem não está aqui em cima é um tema tenso. Sim. Né? É muito tenso. As políticas sociais, elas são fundamentais para a política de educação, que é uma política social. Né? Mas os projetos de transferência de renda, quer dizer assim, quantas crianças se beneficiaram dos projetos de transferência de renda com melhores condições de acesso à escola? Porque é muito fácil, e aí a questão da formação de professores, né? É muito fácil a gente oferecer uma educação de qualidade, ou oferecer qualidade na educação para quem tem uma experiência cultural, tem um código, conhece o código, né, da escola. Mas e quem não? E quem não está na escola também, né, Dinora? Por exemplo, esse que eu estou chamando de congelamento, não só um investimento, mas, por exemplo, quando se congela o Plano Nacional de Educação, se congela, isso que a Dinora está dizendo, o avanço na qualidade da educação básica superior e também do acesso. Nós temos uma universalização, sim, na educação básica no que tange até o ensino fundamental de 9 anos, 98%, 99%. Agora, no ensino médio, por exemplo, nós ainda temos quase 2 milhões de jovens de 15 a 18 anos que não estão na escola e deveriam estar. Talvez por isso que eles são também facilmente capturados, vamos dizer, pela violência urbana e pelas facções e tal. Ou seja, esses jovens deveriam estar na escola e o Estado brasileiro é responsável para que eles estejam nas escolas. A Dinora é uma das estudiosas, por exemplo, do sistema português e sabe disso. Em Portugal, para comparar um país muito parecido com o nosso, até 18 anos o jovem é obrigado a estar na escola. E se ele não estiver na escola, o Estado vai atrás desse jovem. Ele estando na escola, ele não está na rua, não está
com o tráfico, por exemplo. Tá? Então, por exemplo, essa responsabilidade desses 2 milhões de jovens estarem no ensino médio é nossa, é da sociedade brasileira, do Estado brasileiro, e nós estamos fazendo. No ensino superior é mais grave. Nós hoje temos em torno de 16 a 17% dos jovens no ensino superior. Isso significa o quê? 84% não estão no ensino superior e poderiam estar. A média dos outros países ela é bem superior do que a nossa, tá? É 30%, é 40%, tem alguns casos chega a 60% dos jovens no ensino superior. Então isso mostra que também vai ser congelado, tá? Bom, as razões disso, tem uma hipótese que eu acho que deve ser avaliada, que é o seguinte: a sociedade brasileira sempre ofereceu uma educação que a gente chama de elite, principalmente no ensino superior. Até 17% ainda não é uma educação de massa, não é uma educação para a população, é uma educação para uma parcela da sociedade, que é essa parcela de 15% a 17%. Por isso o nosso plano quer chegar a 33%. Passando dos 20%, nós começamos a massificar a educação. Quando a gente começa a massificar a educação de nível superior, várias questões nacionais começam a alterar, tá? Seja o nível de formação, seja a questão da ética, seja a questão do entendimento da sociedade, a participação na sociedade, a qualificação da sociedade. Mas eu acho que também tem um projeto aqui de uma elite brasileira que prefere que o povo continue sem educação. Ou seja, alguns acham que batemos no teto, 16% chega, vamos parar por aqui, não vamos expandir mais. E isso vai afetar o desenvolvimento do Brasil, né? Em todos os sentidos, não só do ponto de vista social, mas também do ponto de vista econômico e do desenvolvimento do país também. Ou seja, nós continuarmos com um país com 85% de pessoas não acessando a educação a nível superior, isso é muito grave para o nosso futuro. Sim, professor, diante disso que o senhor está falando, tem um dado que eu estava pesquisando aqui, e aí eu lanço uma provocação para vocês, né? É mera coincidência ou a educação é sempre vítima dos golpes que acontecem no Brasil, né? Por exemplo, em 1937, quando foi aprovado o primeiro PNE, aconteceu o Estado Novo, aí foi extinto o PNE. Em 1962, quando foi aprovado o segundo PNE, 64 teve golpe civil-militar, e aí também foi extinto. E agora, né, novamente, 2014, o PNE e esse congelamento, assim, essa inviabilização do novo PNE. Quer dizer, é um descaso com a educação, ou realmente é um projeto para não massificar a educação, transformar o país pela educação? Bom, educação de qualidade, política de educação, educação para todos, ela é sinônimo de democracia. Tá? Democracia e educação são duas palavras que a gente não pode descolar. Tá? Um dos problemas que a gente tem visto ao longo desses momentos, né, que tu registras ali, é que quando as questões que envolvem a educação deixam de ser do âmbito do público, do debate público, tudo pode acontecer. E aí, bom, não só com a educação, né? Há um debate público que tem que ser feito para que a gente possa avançar no campo da educação. Em momentos de exceção ou em momentos de recrudescimento das relações, enfim, é óbvio que a educação vai sofrer revés. Porque ela parte sempre do princípio de que ela fortalece o sujeito, ela propicia relações mais abertas, ela propicia que as pessoas se habilitem para o debate público, questionem o que acontece ao seu redor, né? Ampliem o tempo e o espaço em que ela transita, né? Então eu acho que essas questões elas são de base epistemológica e filosófica e dizem de uma ruptura. Quando a gente rompe em alguma medida com o processo democrático, a gente afeta a educação. Eu acho que tem relação direta e indireta, tá? Talvez mais indireta que direta. Agora é verdade, o que acontece em 30? Quando o governo de Getúlio, na primeira fase, cria o Ministério da Educação, há o Manifesto Nacional da Educação, onde nós tínhamos vivido a Semana da Arte Moderna, há uma efervescência cultural e educacional no Brasil, sim, nos anos 20 e 30, tá? Em defesa de uma educação
do Anísio Teixeira, integral, de massa e tudo isso. De fato, esse é um processo que começa a emergir na sociedade e o golpe 37 ele interrompe isso. Então há uma relação nesse aspecto que você levanta. Tá? Eu não diria que a educação foi a causa do golpe, tá? Mas ela é parte dele. A causa do golpe tinha outros contextos econômicos, políticos e até internacionais, Primeira Guerra, tudo. Mas havia um movimento brasileiro em defesa da educação pela primeira vez na história, vamos dizer assim, de forma ampla. Tá? Em 60 também nós temos, tá? O trabalho da Igreja, Comunidade Base, Paulo Freire, muitos intelectuais, João Goulart, a reforma da educação básica, um movimento de alfabetização. Então há uma efervescência da agenda educacional. O golpe também intervém nisso e redimensiona a educação. Esses últimos 20 anos, não é nem os últimos 15 anos, eu acho que é importante saber, a partir de 1980, mas principalmente 90, tá? Aí pegou o governo Fernando Henrique, sim, pegou o governo Lula, Dilma, a educação brasileira expande em quantidade e em qualidade. E muita coisa começa a ser repensada a partir disso. Uma obra que demonstra essa relação é aquele livro A Cabeça do Brasileiro, do sociólogo Carlos Almeida. O que ele demonstra ali? Que na medida que melhora o nível de educação do brasileiro, várias coisas também melhoram. Tá? Por exemplo, a não tolerância com a corrupção, a não tolerância do jeitinho brasileiro, tudo isso. Então nós estávamos gerando, vamos dizer, esses avanços estavam gerando um processo de mudança na sociedade. O golpe de 2016, essa troca de governo, mas não só a troca de governo, a troca de todas as políticas sociais, que a Dinorá falou, educacionais e econômicas, tá? E políticas, elas acabam interrompendo esse processo. Tá? Então o congelamento não é ocasional, quer dizer, olha, essa agenda que o país vinha desenvolvendo 30 anos na ciência, na tecnologia, na educação, no próprio campo da cultura, ela agora é interrompida, literalmente interrompida, tá? E está sendo redimensionada. Por quê? Porque ela está na contramão do próprio objetivo da mudança de governo que houve. Não foi uma mera troca de governo, foi uma mera troca de projeto de Estado que esse governo passa a operar. E aí ele interrompe os projetos educacionais, infelizmente. Professor, a gente vai fazer uma pausa para um breve intervalo e a gente volta já já. O Em Pauta volta em breve. Estamos de volta com Em Pauta e hoje tratando sobre a educação nos 2 últimos anos aqui no Brasil. Professores, vocês são professores, né? Formadores de professores. Algo que eu, pesquisando para o programa, eu vi bastante a questão de que o problema da educação é justamente a qualidade dos professores, da formação dos professores. Isso corresponde realmente ou os professores que pagam o preço por estar no fronte da educação? Bem, isso corresponde em parte, né? Que na realidade, como a gente vinha assinalando, né, na primeira parte desse programa, a questão da educação é uma questão extremamente complexa. Então, botar no ombro do professor e da professora a falência, né, do sistema educativo ou problemas em torno dos indicadores, e a gente poderia então falar também um pouquinho, né, das avaliações em torno dos indicadores da educação brasileira, que são sempre complicados, principalmente comparativamente a outros países, mas eu acho que isso não corresponde nesse sentido, né? Primeiro porque a gente vinha discutindo que nós estamos vivendo um momento, né, bastante sério com relação às políticas de governo para a educação. Segundo, que a questão da formação de professores é uma questão, mas não é a questão mais importante, né? É óbvio, sim, que essa formação de professores, ela tem que ter uma agilidade na formação que nem sempre tem, tá? Por exemplo, a questão que a gente vê que é tão difícil de adentrar na escola, que é a realidade social das crianças e dos adolescentes menos afortunados, né? A realidade de crianças e adolescentes que vêm de famílias, por exemplo, que não têm a memória da escola, né?
que têm problemas sociais e econômicos importantes, que vivem em territórios violentos, que têm problema de violência dentro de casa, né? Essas questões, elas impactam fortemente a vida da criança da escola, os processos de ensino-aprendizagem, e de alguma medida elas nem sempre estão presentes na formação de professores, né? Porque a formação de professores, em tese, ela tem que ser objetiva, dirigida para os princípios e para os fundamentos, né? Que a gente, enfim, entende do que sejam as questões da educação. Mas essa é uma questão que tem que começar a pautar a formação de professores, né? Então, eu acho que esse é um dado importante. Agora, daí para a gente dizer que os professores não dão conta, né? Ou um episódio que aconteceu agora recentemente nos Estados Unidos, né? Com a questão das mortes lá naquela escola da Flórida, onde o presidente, de forma muito infeliz, né, sugere que os professores têm que estar armados na sala de aula, né, que é quase uma caricatura. Bueno, mas daqui a pouco as pessoas estão quase que pensando nisso, né? Por quê? Porque daí o professor é a figura central desse processo. E o professor é uma figura importante desse processo, mas ele não pode ser responsabilizado por tudo. Eu também penso que o professor faz o que é possível nesse contexto brasileiro e na realidade brasileira. Naturalmente, eu também penso que somos parte responsáveis por isso, mas parte, tá? Há outros fatores importantes que sejam colocados. Eu quero elencar 2, 3. Primeiro deles, o Brasil nas últimas décadas, vamos chamar assim, 30, 40 anos pelo menos, vem desprestigiando a carreira docente, em todos os sentidos. Do ponto de vista social, do ponto de vista remuneração, da carreira. Eu, quando fiz a minha faculdade e queria ser professor em 1985, 86, era orgulho ser professor. Hoje nos questionam, mas por que você quer seguir essa profissão e não outras? Tá? Então há um desprestígio social. Diferente com países que a gente conhece, a Fevale tem muita relação com esses países, onde são carreiras de Estado e as mais prestigiadas e as melhor remuneradas. Se você pegar a Finlândia, Coreia e Irlanda, elas são muito mais prestigiadas. No Brasil se prestigia o quê? A carreira judiciária, a carreira fazendária e diplomática, e não a carreira docente. Então tem um desprestígio de carreira, de remuneração. Relatório, Laerte, do Banco, da OCDE, agora do final do ano passado. O professor brasileiro é o que mais trabalha em relação aos outros países e é o que menos ganha. Tá? Então, isso demonstra uma precarização do professor. Nós temos professores que trabalham 3 turnos, manhã, tarde e noite. Tá? Isso desde que eu sou professor há 35 anos, eu vejo colegas trabalhando 60 horas semanais, 50 horas semanais. Eu, basicamente, minha vida também são basicamente 3 turnos de trabalho. Isso nos prejudica no quê? Em tempo de formação, em tempo de qualificação, de preparação de aula, participação de congressos, eventos, e além do mais a questão do financiamento para isso. Tá? Então, de fato, o contexto todo da carreira do magistério afeta a qualidade, sim, do nosso trabalho docente. Agora, não é porque o professor é responsável, porque nós temos uma política de educação que não cuida também da carreira docente, não prestigia a formação docente. Tá? Raras os estados, municípios e mesmo em universidades particulares, a exemplo da Fevale, que nós temos um tempo de preparação de aula, um tempo de estudo, um tempo de qualificação, para podermos nos manter em atividade atualizada. Tá? Então, um problema mais amplo, nós somos parte dele, mas eu acredito que não seja nem a parte mais relevante desse processo todo. Professor, eu li um artigo seu, a crise silenciosa da educação, né? Sim. O senhor fala do alerta da filósofa americana Martha Nussbaum, né? Sim. Sobre a educação estar subordinada ao desenvolvimento econômico. Advém daí a crise do pensamento humanista, porque eu vejo dessa forma, assim, que estamos vivendo uma crise do pensamento humanista. A Martha Nussbaum de Chicago, mas não só ela, o próprio Núcio Ordini da Calábria, o Richard Sennett também dos Estados Unidos. Quer dizer, o que eles têm levantado? Quer dizer, nos últimos tempos a educação tem se afastado da formação humana. Parece que a gente esqueceu que a educação, antes de tudo, é para a gente, é para a pessoa.
Tá? E aí toda a formação, esta humanista que você fala, filosófica, literária, cidadã, ela está sendo retirada dos processos educacionais, está sendo colocada em segundo ou em terceiro plano. E o que está se incentivando hoje, priorizando? Aquilo que eu falei no primeiro bloco, que é mais uma educação voltada para, não só para a economia, mas para o sucesso individual nosso. Tá? O que se busca com a educação? Que você ascenda socialmente, que você tenha sucesso profissional, consiga melhores rendimentos e com isso o sucesso profissional. Tá? E isso tem de alguma forma divergido com uma formação chamada geral, formação humanista, e é apontada como uma das causas da crise na educação. Há um movimento internacional hoje, não só desses pensadores, mas de muitas universidades, de resgatar o sentido da educação como formação de pessoas. Eu gosto muito daquela epígrafe do Epstein, que ele diz: para que serve a educação? Para humanos, educar humanos para o bem da humanidade. Bom, quem faz mal não são só quem não tem acesso à educação. Muitos que têm acesso à educação, inclusive superior e pós-graduação, também fazem mal para a humanidade. Tá? Então, acho que nós estamos perdendo assim, um dos grandes pilares da educação, que é formar pessoas humanas para a convivência humana planetária e local, tá? E para que a gente possa viver em humanidade. Não é por acaso que em 2014, o Fronteiras do Pensamento, por exemplo, aqui, teve como tema retomarmos a capacidade de podermos viver juntos, porque a humanidade até isso já está perdendo, tá? A capacidade de convivência entre si. E esse é um assunto que a educação, infelizmente, tem que retomar hoje pelo abandono dessa perspectiva humanista, com certeza. Tá? As disciplinas humanas gerais estão sendo extirpadas dos currículos a nível internacional, no Brasil mais ainda. Eu até esqueci de falar no bloco anterior, a redução curricular ela é muito drástica. Nós estamos formando professor no Brasil em 2 anos, em 3 anos. Isso é muito pouco para formar um professor. Como estamos formando várias profissões em curto espaço de tempo em cursos tecnológicos. E isso afeta a qualidade de quem nós estamos formando, sim, não só pela questão do tempo, mas pela precarização que existe nesses processos. Professores, eu quero ler 2 frases do Darcy Ribeiro, só para fazer uma provocação, né? A primeira é: a crise da educação no Brasil não é uma crise, é um projeto. E a segunda é: governadores, se não construírem escolas em 20 anos, faltará dinheiro para construir presídios. O Brasil tem a 4ª maior população carcerária do mundo, né? E a tendência é aumentar. Que país nós estamos construindo? Bem, que país a gente está construindo, a gente está vendo, né? Só ligar a televisão, sair na rua, enfim, fazer algum projeto de uma atividade mais ousada, por exemplo, sair à noite para caminhar no centro da cidade, né? A gente vê o país que a gente está construindo, né? Bom, mas essa é uma questão que extrapola a questão da educação, né? Bem, nós temos um problema hoje seríssimo, que é o problema da segurança, né? Já antecipado há um bom tempo, né, pelo autor. Nós temos coisas muito graves acontecendo no dia de hoje, em termos de valores, e aí o Gabriel trouxe um valor que para mim é um valor fundamental, que é a capacidade da gente viver junto. Quando a gente perde a capacidade de viver junto, né, a gente perde todas as outras capacidades que são necessárias para a gente viver em sociedade, porque viver em sociedade é viver junto, né? Então, eu acho que a questão passa por construir escolas, óbvio que passa por construir escolas, mas passa por pensar qual é o projeto de educação que o Brasil demanda, né? Nós falávamos antes de iniciar o programa, eu estava recordando, né, do Humberto Maturana, que é um biólogo chileno, professor, enfim, que escreve muito sobre educação, e ele faz uma reflexão muito interessante do quanto no Chile, pós-ditadura, se discutiu nos rincões todos, né, com todos os sujeitos, qual era a educação necessária para o Chile, né? E aí ele tem um texto que ele fica o tempo inteiro perguntando: qual é a educação necessária para o Chile? Qual é a educação necessária para os chilenos? Então eu acho que é isso que nós precisamos fazer hoje, né? Qual é a educação que é necessária para os brasileiros, para todos os brasileiros, né? Qual é a educação que é necessária para o Brasil pensar, planejar
e ter estratégias de gestão, né? Porque também não basta só a gente fazer a pergunta, a gente vai ter que criar estratégias para que isso efetivamente aconteça. Para que a gente, enfim, possa construir um Brasil para os brasileiros, para todos os brasileiros. Um país onde a gente possa viver bem, feliz e junto. Mas, desculpe, professor, mas há essa vontade nacional? Porque eu não vejo isso. Bom, eu acho que quando a gente fala de educação, a gente fala necessariamente de democracia. Quando a gente fala de democracia, a gente fala de transparência, de participação, de uma série de qualificativos, né? Inúmeros qualificativos. Então nós vamos ter que tomar isso na mão, né? E fazer frente. A gente sabe o quanto o movimento social, o quanto os movimentos sociais mais tradicionais, o quanto os movimentos sociais pequenos, aqueles que juntam as pessoas em torno de um objetivo, podem mudar o mundo. Né? Então, bom, se isso não é um projeto de governo, que seja um projeto da cidadania. Né? Ah, bueno, é utópico? Sim. Sem utopia a gente não sai para lugar nenhum. Bem, Darcy Ribeiro antecipou, eu acho que essas pessoas com esse grau de sabedoria, de inteligência, ele antecipou o que nós estamos vendo hoje. Quer dizer, como o Brasil não investiu em educação, o resultado é a população carcerária, é agora a intervenção no Rio, é o Ministério da Segurança, é o país cuidando da segurança e da violência, que é importante e necessário, mas deixando de cuidar da educação. É mais de 60 mil assassinatos por ano. Né, sim, são 60 e poucos mil, a maioria jovens. Jovens negros da periferia. Negros. Então, Laerte, acho que você levanta bem. Eu concordo com você no seguinte aspecto, de que a sociedade brasileira tem que reivindicar a segurança, sim, mas tem que reivindicar principalmente educação. Uma forma desses jovens não serem presas fáceis do mundo do crime, porque esse mundo é um mundo perverso, não só perverso, mas ele tem interesses econômicos muito grandes, é uma indústria do crime, é uma indústria do tráfico muito grande, é ele ter acesso à educação brasileira, tá? Na educação fundamental, básica e superior, é as suas famílias terem renda, e os programas sociais que a Dinorá falou, é o país priorizar a educação mesmo em época de crise. O país não pode deixar priorizar. Se há recursos para outras isenções fiscais, tributárias, enfim, até investimento elevado em presídios, se faça isso antes em escola, que nós vamos precisar de menos presídios no futuro. Tá? Senão nós vamos ficar travando uma guerra de combate ao tráfico e à violência, enquanto isso vamos deixar milhões e milhões de crianças expostas a esse mundo, tá? Não só no Rio de Janeiro, a violência no Rio Grande do Sul, no Ceará, em vários estados, está muito forte, se alastrando cada vez mais. O Estado brasileiro recupera as políticas sociais, o povo brasileiro, a sua grande maioria é um povo pobre, um povo que precisa do apoio do Estado. E o Estado brasileiro é um Estado rico, a sociedade brasileira é rica, a nossa economia é rica, nós temos recursos. Se o Brasil não tivesse, é uma situação, mas o Brasil tem condição. Tanto é que seja pela corrupção, seja pelas isenções fiscais, seja pelos milionários que nós estamos criando a cada mês, a cada ano no Brasil, nós podíamos estar investindo mais em educação, como alguns países fizeram, priorizando suas riquezas na educação e não no acúmulo, inclusive nas divisas internacionais nossas que aumentam, as riquezas aumentam, os bilionários aumentam e continuamos sem educação, sem saúde, que são direitos elementares e básicos. Professor, eu tenho mais perguntas, porém já terminou o tempo, né? Infelizmente eu vou ter que encerrar o programa, mas aí fica o convite para uma próxima ocasião, de repente, a gente aprofundar mais o debate. Professor Gabriel, muito obrigado. Professora Dinorá, muito obrigado por participar do programa. E o Em Pauta fica por aqui. Até o próximo programa.